Graça e paz, amém? Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Você encontrou? Amém? Você já conhece essa passagem, com certeza. Eu já ministrei essa passagem aqui na igreja, mas num aspecto diferente. Então, eu quero ler essa passagem com você. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. Sabe, eu quero te falar uma coisa antes de ler. A gente fala muito de fé. Alguns falam de fé como uma forma de positivismo. Outros falam de fé apenas como uma força para mover o braço de Deus a nosso favor. Outros, quando pensam sobre fé, já pensam em algo para pedir e já pensam no que vai receber. O fato é que a palavra fé é usada das mais diversas maneiras. Cremos que a fé, irmãos, é acima de tudo a base da nossa crença. Porém, não é apenas como um meio de alcançarmos as coisas, mas a fé deve ser um estilo de vida. E é pensando nisso que essa semana eu pensei nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e pensei sobre 3 situações que o ser humano tem que aprender a administrar, a gerenciar nessa terra, que é fé, milagres e frustrações. Porque esses 3 não parecem, mas eles andam juntos. E eu penso que, como cristã, fé é viver dentro dos valores de Deus e seu reino, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, tendo lutas, vitórias ou até mesmo derrotas. O andar com Jesus tem a ver com esses 3 fatores, que uma hora ou outra na nossa vida vai acontecer. Uma hora ou outra a vida vai requerer que você tenha fé, uma hora ou outra você vai precisar de um milagre, mas uma hora ou outra você também pode se frustrar. Uma hora ou outra nós somos colocados diante de Deus, que nós não sabemos e não temos como prever. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, os que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e então sentou-se e do barco ensinava o povo. Em uma outra tradução diz que Jesus pediu aquele barco emprestado. Tendo acabado de falar, versículo 4, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Em outras traduções, tentamos a noite inteira e não conseguimos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão, que no caso aqui é Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiam. É uma passagem clássica da Bíblia. Fala da grande pescaria, fala do chamado, porque ali começa então a vida ministerial, vamos dizer assim, de Pedro e daqueles discípulos que foram chamados por Jesus para se tornarem pescadores então de homens. Mas o que eu gostaria de destacar nessa noite, talvez não seja o chamado dos apóstolos, talvez não seja a questão
da pescaria em si, mas o que eu gostaria de destacar e fazer você pensar na história da nossa vida, irmãos. O fato de ter Jesus por perto não significa que você não vai passar por momentos difíceis. Sabe, uma das coisas que eu acho interessante é que muitas pessoas, essa semana eu vi algumas coisas de milagres produzidos, charlatões da fé, pessoas que contratam outras para fazer de conta que o paralítico levantou, e tantas coisas que têm aparecido na internet, de forma, às vezes, não tão preocupado em conscientizar a sociedade, mas, por que não dizer, de gerar um descrédito para a igreja, de gerar um descrédito para a questão da fé. A gente sabe que tem muito charlatão, a gente sabe que a gente está vivendo numa época que as pessoas vendem milagre, fazem leilão da fé, pergunta quem vai dar mais, quem pode dar mais dinheiro, quem pode fazer isso, chega-se ao ponto de quase fazer uma simpatia, uma macumbaria evangélica, coisa horrível, porque chega a se dizer, olha, dá 100 que você ganha 1.000, dá 1.000 que você ganha 10.000, e isso é o tempo que nós estamos vivendo na terra. Mas o fato é que o andar com Jesus tem a ver com esses 3 fatores que uma hora ou outra nós vamos ter que enfrentar. E o fato de Jesus estar conosco no barco não significa que o mar vai ficar sempre calmo. Eu fui criada na praia e a gente sempre tinha aquela época que o mar estava lindo, azul, gostoso. Como de repente também tinha aquelas épocas onde vinha uma ressaca e aquelas ondas fortes quase chegava a tirar as casas da beira da praia. O mar nem sempre vai estar calmo. Ora esse mar pode se agitar, pode surgir tempestades. Mas a forma como reagimos é que determina a profundidade ou a maturidade da nossa fé cristã. Eu gostaria de pensar sobre essa grande pescaria, mas do ponto de vista da frustração. Mas pastora, frustração por quê? Olha, eles pescaram. Queridos, eu posso te dizer uma coisa, você quando lê a Bíblia, você pensa que tudo aconteceu com 5, 10 minutos, né? Você lê um texto com 5, 10 minutos, você lê a história de Jó, parece que tudo aconteceu em um mês, ou em uma semana. Só que nós estamos falando de uma turma que trabalhou, que foi confrontada uma noite inteira. Eu estava olhando a situação do Neymar e vendo tanta coisa que o Brasil está fazendo, né, para poder equilibrar lá o emocional da seleção, né? E eu me lembrei de que o Dr. Augusto Cury, em um dos seus livros, ele fala que essa geração tem aprendido muita coisa. A tecnologia avançou de uma maneira que a gente cada hora tem um telefone, cada hora tem uma inovação. Mas se tem uma coisa que o ser humano ainda precisa de muita ajuda, é no seu emocional. E é interessante, sabe por quê, irmãos? Todo mundo está preparado para ganhar, não é assim? Difícil é se preparar e continuar a viver a vida quando as coisas não saem do jeito que você planejou. Difícil é o ser humano ter estabilidade emocional para dizer, aqui eu ganhei, mas aqui não tem jeito, eu perdi. Quando eu olho para esses jogadores, eu oro mesmo, não estou orando nem para ganhar, nem para perder a Copa, mas eu oro para que quando acabar a Copa, eles não percam a identidade deles, porque deve ser muito difícil levar uma nação para dentro de um estádio de futebol, porque mesmo se eles ganharem, vai ter gente para falar e dizer que foi comprada a Copa. Se perder, vai ser a incompetência do treinador. O fato é que todo ser humano só quer o quê? Ganhar, ganhar, ganhar o tempo inteiro. Nós sabemos que a teologia da prosperidade, ela trabalha o quê? Se Deus está com você, nada pode dar errado. Isso é verdade, irmãos? Isso não é verdade. Não é verdade e a gente sabe disso. Sabe o que eu fico pensando quando eu olho para essa pescaria?
os discípulos não estavam indo pescar como hoje algumas pessoas fazem da pescaria um hobby, uma terapia. Nós não estamos falando aqui de um grupo de engenheiros que aluga lá um barco e vai pescar. Nós não estamos falando de pessoas que são profissionais em outras áreas e fazem da pescaria um momento agradável. Nós estamos falando de pessoas que dependiam daquilo para comer, que dependia daquilo para o sustento da sua família. A pescaria aqui, gente, era o sustento deles, era o trabalho deles, era o meio de equilíbrio da família. E aí você já pensou? Eles eram profissionais, eles viviam da pesca. E mais interessante, pensa em você que sabe fazer muito bem uma coisa, você faz bem, você já está acostumado a fazer aquilo, e naquele dia não dá certo. Como é que você se sente? E você depende daquela venda, você depende daquele trabalho. Como é que você faz? Sabe, a experiência deles como pescadores não impediu que eles tivessem um imprevisto. Sabe o que eu quero pensar com você? O fato de você ser bom no que você faz, o fato de você ser um profissional, ou seja lá algo que você exerce, queridos, independente da sua experiência, você tem que pensar que imprevistos acontecem. E é uma sensação tão ruim, né? Quando a gente se programa, está tudo certinho e aparece o imprevisto. Eles estavam, de repente, dentro de uma situação de frustração, porque eles insistiram, gente, a noite toda. Sabe o que eu penso? Se fosse uma questão assim de pescar por pescar, já estava com tudo garantido, eu acho que eles teriam chegado a um determinado momento da madrugada, o que eles falariam um para o outro? Vamos embora. Já deu o que tinha que dar, nós já tentamos, não tem peixe, o mar está estranho, vamos embora. Mas o que parece é que eles precisavam tanto daquele resultado, que eles foram até o dia amanhecer. E quem pesca, né, eu sou de família de pescadores, meus primos pescavam em alto mar, a melhor pescaria é a da madrugada, é a da noite. Mas a Bíblia diz que Jesus estava pregando, então eu imagino que não era tão cedo. Eles estavam ali agora voltando da pescaria, lavando as redes, e eu fico imaginando qual deveria ser a conversa entre eles. Como é que a gente vai fazer? Temos contas para pagar, temos as famílias para sustentar, não pegamos nada a noite inteira. A gente tem na nossa vida, irmãos, uma sensação errada de que toda vez que passarmos por um problema, Jesus tem que largar tudo e vir correndo resolver o nosso problema. E eu quero te fazer pensar que Jesus, Ele está sempre observando as nossas ações, mas acima de tudo as nossas reações diante do problema. Eles voltam da pescaria, eles estavam lavando já as redes e Jesus aparece ali na praia. Qual é a sensação que você teria? Ai, graças a Deus, Jesus veio, vai resolver meu problema. Agora o mestre vai fazer alguma coisa. Não é esse Jesus que estão falando? Então. Só que aí Jesus chega e, para contrariar a ansiedade, o cansaço dos discípulos, ele só pede o barco que estava vazio emprestado. O que você pensa de um Cristo que poderia já chegar dizendo: calma gente, me dá os barcos aqui? Não, a Bíblia diz que Jesus pega o barco deles, senta, prega, ministra, e o tempo está passando, e eles lá. E quando ele termina de fazer tudo o que ele tinha que fazer, Jesus olha para eles e dá uma ordem. Sabe, queridos, eu fico pensando que nós somos imediatistas quando oramos. Nós oramos pouco e queremos respostas rápidas. Que interessante. A Bíblia diz que não deve ser assim. Jesus se aproxima, pede o barco emprestado, porém não se manifesta em relação ao problema deles de imediato. Nós vemos uma situação semelhante. Vocês lembram quando Lázaro ficou doente? Jesus saiu correndo, foi resolver o problema, igual o povo que a gente conhece, meio desesperado. A Bíblia diz que Jesus ainda ficou mais 2 dias, se eu não me engano.
até ao ponto de que quando Jesus chega, frustração, fala assim, frustração, na minha vida não. Você percebe a fala de Maria? Ela estava frustrada? Estava. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela quis dizer com isso? Puxa, está tudo perdido, agora não tem mais jeito. Lázaro também teve essa experiência de não ser atendido imediatamente. Sabe por quê, irmãos? E eu vou falar essa semana, quinta-feira eu vou continuar pregando sobre isso. Nós temos que entender que para Deus o mais importante não é o milagre, é o que você vai aprender através daquele milagre. O valor para Deus não é levantar o paralítico, mas é o que o paralítico vai fazer depois que ele for curado. Sabe qual é o nosso maior defeito? Nós valorizamos muito o milagre, esquecemos da real motivação, por que aquele milagre aconteceu. O mais importante para Jesus não era o milagre. O mais importante para Jesus não era suprir apenas aquela necessidade. O mais importante para Jesus é o que nós aprendemos quando o milagre acontece. Vocês lembram dos 10 leprosos? Os 10 leprosos, só teve um que voltou para agradecer. Mas aconteceram 10 curas, amém, irmãos? Foram 10 milagres, amém? Mas somente um entendeu o que era conversão. Só um se converteu. Porque para mim, um coração agradecido é de quem se converte, amém? E a Bíblia diz que esse voltou e se apresentou. Por isso que eu gosto de dizer, só um. O milagre da cura da lepra não era o mais importante. Jesus queria trabalhar o caráter daqueles 10 leprosos. Quando uma pessoa vem na frente, pede uma bênção para Deus, uma porta de emprego, pede uma cura na família. Quando Jesus faz esse milagre, Ele não está pensando somente no milagre, Ele está pensando que isso vai aumentar a tua fé, que isso vai mudar os teus valores, que você vai viver uma vida diferente, porque você está experimentando o poder de Deus. Mas o que geralmente acontece com o ser humano? Ele vem, ele pede, ele alcança e depois vai embora. Ele fala assim, esse negócio de igreja todo domingo, e para que igreja? Eu oro em casa. Igreja é um lugar que você entra para cultuar e para agradecer a Deus. Não é obrigação, é gratidão, é reconhecimento. Durante 7 dias na semana, você vive todinho para você. Você gasta aqui na igreja, esse culto dura 2 horas, e na parte da manhã é 1h30, isso significa que são 3h30, se colocar o culto de quinta, dá mais 1h30, se disser para mim, que você não tem durante 7 dias da semana, 5 horas, que você possa apresentar para Deus como gratidão, irmãos, para celebrar junto com os irmãos. Sabe, Jesus não chega dando uma ordem milagrosa, onde eles não precisariam fazer nada. Você já parou para pensar que a parte que o ser humano tem que fazer, Deus nunca faz? O que você pensa da postura de Jesus nessa situação de frustração? Jesus poderia chegar e dizer assim, coitados, né? Trabalharam a noite inteira, tentaram, vou fazer agora, haja peixe, e aí vai dar tudo certo. Jesus fala para Pedro assim, pega o barco, vai lá, lança a rede. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. E o Senhor, então. Só que Pedro foi esperto, né? Ele fez uma fala, não deu nem tempo de Jesus responder. Mas como foi o Senhor que disse, eu vou fazer. Só que eu vejo uma coisa muito interessante. Jesus dá uma ordem para que eles pegassem as redes e tentassem de novo. Existem áreas da nossa vida, queridos, que o Senhor vai falar assim para você, tenta de novo. Mas não deu certo, tenta de novo. Jesus não chega fazendo tudo. Ao contrário, Jesus, depois de pregar, fala para eles fazerem tudo novamente. As redes estavam sendo guardadas. O cansaço físico já estava presente. O emocional nem precisa falar. Porém, Jesus dá uma ordem de fé. Deu tudo errado, meu irmão. A noite inteira, tenta de novo. Você está me ouvindo o que Deus está falando para você? Deu errado? Tenta de novo.
E a Bíblia diz que eles pegaram as redes e foi lá. Existem momentos na nossa vida que são difíceis. A gente tenta, a gente planeja, faz tudo certinho e na hora dá errado. Não saiu do jeito que você planejou, fez aquele concurso e não passou, fez aquele investimento e não foi aquilo que você esperava. Aí você vai sentar, chorar e... Não, irmãos. O momento atual da minha vida não pode definir quem eu sou. Posso estar cansado hoje, porém Deus me renova. Posso não ter pescado nada nessa noite, porém eu vou tentar de novo. Amém? É assim que tem que ser a nossa vida. O que determina a fé é como eu me comporto em meio às minhas adversidades. Eu tenho que aprender a me manter firme com Jesus, independente do tamanho da tempestade. A vida não é feita só de momentos bons, mas de momentos difíceis. E a minha pergunta é: como eu me comporto quando as coisas não saem do jeito que programei? Como é que você se comporta? Murmuro, reclamo, me revolto. Eu conheço gente que deixou de acreditar na existência de Deus. Chega desse negócio de acreditar em Deus. Eu peço, nada acontece. Se Deus existe, por que Ele não faz? Querido, todo ser humano que quer vincular Deus às suas respostas pessoais, de caprichos pessoais, de coisas materiais, por si só, já está se autocondenando. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. E detalhe, eu sempre vou pregar isso. Deus não é obrigado a suprir seus caprichos. Deus supre necessidades. Os caprichos é gosto seu. Trabalhe para adquirir o que você quer. Deus não é obrigado a suprir caprichos. Deus tem uma aliança conosco, nós renovamos uma aliança com Deus, de que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, supre minhas necessidades. E os caprichos, Ele me dá saúde e força para eu trabalhar e adquirir. A vida é feita disso. Milagre na minha vida não tem a ver só apenas com situações externas. Milagre é só assim, quando Deus manda um dinheiro que eu não estava esperando. Milagre é só quando há uma cura de enfermidade. Milagre é só quando um paralítico levanta. Quem disse que milagre é só isso? E o milagre da transformação do caráter do ser humano? E o milagre da concepção da vida? Você já pensou de onde você veio? Do útero de uma mulher? Você já pensou de onde que você nasceu? Explica para mim, gente, como que um ser humano nasce dentro de outro. Que coisa linda! Isso é milagre. E para mim, depois do milagre da concepção, o maior milagre que o ser humano experimenta é a revelação de quem Jesus Cristo é e o que Ele veio fazer nessa terra. Esse é o segundo maior milagre. Quando o ser humano entende que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não há vida plena sem que tenhamos o cristianismo como base da nossa crença. Milagres, nós queremos. É muito gostoso quando a gente ora e Deus responde, não tenho nada contra isso. Só que quando eu e você declaramos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não é tudo posso sair comprando, tudo posso adquirindo, não é isso que a Bíblia diz. Paulo estava preso quando ele disse isso. Paulo quis dizer o seguinte: independente das lutas, das dificuldades, em Deus eu sou vencedor e posso todas as coisas. Glória a Deus! O cristianismo me ensina, me desafia a viver com Deus quando tudo dá certo e quando tudo dá errado. Isso é milagre. Milagre para mim, gente, eu fico olhando as conversões, é quando eu vejo um novo convertido passando por um monte de luta e ele ali, firme com Jesus. Porque eu já vi muita gente, a gente fala sempre isso. Quando eu não ia na igreja, parece que a minha vida dava mais certo. Eu falei, que hipocrisia. Que hipocrisia, não existe isso. Quer dizer que Jesus é o azarão da tua vida. Quer dizer que depois que você entregou a vida para Jesus, o cão tem mais poder na tua vida. Que é isso? É reduzir o Cristo, o Deus poderoso, a uma barata. Isso não existe, gente. Passamos lutas porque vivemos num mundo cheio de problema. E aí tem aquele engano, né?
se eu tivesse muito dinheiro eu não ia ter problema. Coitado de você. A Bíblia diz que quando aumenta as riquezas, aumenta as dores de cabeça. É ou não é verdade? Você já parou para pensar na vida desse menino do Neymar? Eu peço tanto a Deus, falo, Deus, coitado. Ele não tem direito a nada, a cometer um erro. O mundo inteiro está olhando para ele. Sei lá. Aqueles discípulos atenderam ao que Jesus direcionou. E independente do cansaço físico, do cansaço emocional, eles obedeceram, foram pelo caminho da fé. Diga assim, nem o cansaço físico, nem o emocional pode vencer a minha fé. Você já passou por isso, de se sentir cansado fisicamente? Às vezes tem aquele cansaço mental, sabe quando você pensa e não consegue resolver? Às vezes a gente preferia até ter aquele cansaço físico braçal, né? É melhor do que o mental, né? Mas a Bíblia diz que embora eles estivessem cansados fisicamente, talvez emocionalmente, eles obedeceram. E aí Hebreus 11:1 diz assim, fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga assim, fé é certeza. Eu quero te perguntar, você tem tido fé? Porque fé é certeza. Fé é quando eu tenho certeza. A fé não pode ser confundida com crendice popular. Porque no mundo aí fora, todo mundo diz que tem fé. Porém, as ações não demonstram isso. Fé tem a ver com escolhas de posicionamento diante dos desafios da vida. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Tenham fé em Deus. Marcos 11:22. E tem uma época que Jesus chama a atenção da gente, que ele diz assim, por que que a fé de vocês é tão pequena? Eu lhes asseguro que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte. Você lembra disso? Está lá em Mateus 17:20. Quando eu leio essa passagem, eu não acredito que Jesus estava falando do tamanho, no sentido quantitativo, porque você já viu o tamanho de um grão de mostarda? É ó. Mas eu acredito que Jesus estava comparando essa fé na questão maturidade. Aquele que tiver uma fé madura, ele não precisa ter medo dos imprevistos da vida. Querido, a profundidade da sua fé determina como é que você encara os problemas, sabia disso? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma fé, olha como ela ora, como ela fala. Não quer dizer nada, irmãos. Você descobre a maturidade da fé quando a adversidade vem, a forma como eu me comporto. E quando eu falo sobre comportamento de fé, eu não estou falando sobre ser super espiritual. Eu não estou falando de que a fé madura não pode sentir dor. Eu não estou falando que a fé madura não pode chorar. Eu sou contra pessoas reprimirem choro. Porque eu entendo que o choro precisa, Jesus chorou. O choro precisa existir. Você está colocando para fora. Então, fé madura não tem a ver se a pessoa chora. Ela não é madura, só vive chorando. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia diz que o choro dura. Viver chorando é outro caso. E aí nós temos que entender o que está acontecendo com a nossa fé. Porque chorar é uma coisa. E sabe o que é interessante? Se você entender a interpretação noite na Bíblia, noite tem a ver com aquele momento da sua vida que você não tem uma direção. Noite é tudo mais difícil, não é? Dirigir à noite, fazer as coisas à noite. Então, quando a Bíblia fala de noite na sua vida, está dizendo daquela fase difícil que você está vivendo, onde você não sabe direito para onde você está indo. Mas eu posso te dizer que o choro só dura uma noite. Os discípulos batalharam a noite inteira, mas pela manhã veio uma resposta. Sabe, queridos, eu quero te dizer que Jesus nessa noite nos chama para ter uma fé profunda, madura. Aprofunde sua experiência de fé. Como é importante.
Gente, não fica no raso, não. Aprofunde suas experiências com Deus. Carregue sua Bíblia. Leia sua Bíblia. Vá pesquisar. Não caminhe na fé do outro. Não fica vivendo a experiência do outro. Busque suas próprias experiências com Deus. É muito bom que pessoas orem por nós, mas é muito mais gostoso quando eu dobro o meu joelho e eu mesmo falo com Deus, e Deus fala comigo. Nós não temos que pensar numa fé acomodada, onde eu quero que somente o outro ore por mim, somente o outro tem que direcionar. Os discípulos tiveram essa experiência, e aí Jesus tira eles da situação de emergência, e por causa da obediência, a gente já sabe o resultado. Sabe, eu quero concluir com você nessa noite, te dizendo o seguinte: quando não der certo, tente de novo, mas quando você tentar de novo, busque de Deus uma direção para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus fala, Deus mostra, Deus se move. Agora, veja bem, meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que não pense na fé só para te servir. Pense na fé para servir o outro. Não pense na fé como um veículo só de ter coisas, de conquistar coisas. Deus não é seu empregado, Deus é seu pai. Deus não é o Aladim da lâmpada, Deus é o Senhor dos céus e a terra. Use a sua fé como um relacionamento com Deus, e aí se cumpre aquela palavra: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Você está num barco, e esse barco, ele vai estar no mar. Ora esse mar vai estar calmo, ora esse mar vai se levantar. Esses discípulos tiveram uma noite inteira sem pegar nada, mas Jesus transformou a frustração em uma grande lição de aprendizado. Jesus transformou aquela noite difícil no chamado dos discípulos. Eu tenho aprendido que coragem não é a ausência do medo, mas coragem, fé, é quando, independente do que sentimos, nós escolhemos prosseguir. Fé não é dizer que nunca vai dar aquele frio na barriga. Não é dizer que tem momentos que dá aquele calafrio na gente. Nós somos seres humanos. Só que fé é quando acontece tudo isso e você diz: não temo mais o mal, pois firme está minha fé. Na minha vida, no meu barco, está Jesus de Nazaré. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando nessa pescaria. Se você quiser, depois você pode ler de novo, você pode buscar de novo. Mas eu quero que você entenda: não deixe os sentimentos de frustração dominar a sua vida. Se você estiver cansado, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você estiver com medo, não tenha medo, porque o Espírito do Senhor lança fora todo medo. A grande pescaria aconteceu, e aí Jesus chama eles. Fé em Deus não é viver uma vida sem lutas, é ao contrário. Fé em Deus é aprender a andar com Jesus no meio das lutas. Tenha fé essa semana, mas não fé somente para conquistar o que você está pedindo para Deus. Fé para se apegar com Ele. Fé para dizer: Senhor, eu não temo o mar, porque eu sei em quem tenho crido. Nos momentos bons eu vou me alegrar, e na hora da luta eu sei que eu tenho um Deus que peleja por mim. Abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. Domingo eu comecei a falar sobre fé, milagre e frustração. E eu nem sabia, tudo que iria acontecer nessa questão da Copa. Mas eu falei que uma hora ou outra na vida, o ser humano vai se deparar com alguma dessas situações. Eu falei a respeito de que uma hora ou outra na vida, você vai ser desafiado a exercitar a sua fé. E vai ter momentos que você vai precisar não de uma ação natural,
mas você vai precisar de um milagre. E também falei a respeito de que em algum momento da vida a gente pode se frustrar. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando na palavra de domingo de Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. E aí quis continuar em Lucas, porque aí eu me lembrei não só da grande pescaria, onde os discípulos batalharam uma noite inteira, eram bons naquilo que eles faziam, como eu falei no domingo, mas se frustraram porque nada pegaram. E aí a gente falou sobre a frustração desses pescadores. A gente é bom em muita coisa nessa terra, mas de vez em quando não dá certo, né? Agora a gente está diante de discípulos que também experimentaram um tipo de frustração. E eu penso, quando eu olho para Lucas 24, pensando nos discípulos no caminho de Emaús, eu penso que a palavra que definia eles era desilusão, tristeza e abatimento. Jesus estava na cruz, Jesus havia morrido. Vamos ler juntos. Lucas 24, versículo 14, vamos para o versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaú, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, iam falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, quando de repente o próprio Jesus veio unir-se a eles e começou a andar ao lado deles. Porém os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Vocês parecem estar conversando muito sério sobre alguma coisa, disse ele. Com que vocês estão preocupados? Eles pararam muito tristes e um deles, Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas terríveis que aconteceram nesses dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, disseram eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os sacerdotes principais e os nossos líderes religiosos o prenderam e o entregaram ao governo romano para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo de Israel. E agora já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo estiveram no seu sepulcro hoje de manhã cedinho. Voltaram com a história surpreendente de que o corpo dele havia desaparecido, que Jesus está vivo, e que lá encontraram anjos que disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram para ver se de fato o corpo de Jesus havia desaparecido, tal como as mulheres tinham dito. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas Escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para eles um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas, e através das Escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. A essa altura, estava chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como quem continuaria a sua viagem, porém eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois está ficando tarde, o dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão e deu graças, partiu e deu a eles. Quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então um perguntar ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Os 11 discípulos e os outros seguidores de Jesus o saudaram, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou. Realmente, ele apareceu a Simão. Então os 2 homens de Emaús contaram como Jesus tinha aparecido quando estavam caminhando pela estrada, e como eles o haviam reconhecido na hora em que ele partiu o pão. E enquanto estavam contando isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse:
Paz seja convosco. Deixa eu te falar uma coisa. Você já deve conhecer essa passagem. A vontade que a gente tem é de ir até o versículo 50. Mas o que eu quero te dizer é que esses discípulos, no começo dessa história, você não encontra eles felizes. Você encontra 2 discípulos desiludidos, tristes, amedrontados talvez. E eu não sei se você já parou para perceber, a Bíblia diz que eles estavam voltando. O primeiro aspecto de uma pessoa que se decepciona, que às vezes está desiludida, se desilude com a igreja, com Deus, porque às vezes ela acha que Deus não está respondendo a sua petição, ela faz isso aqui, ó, ela volta. Ela retrocede na sua fé, ela retrocede na vida que ela estava caminhando com Deus, porque ela está desiludida. A Bíblia diz que eles estavam voltando, eles estavam indo para Emaús. Só que no meio do caminho eles encontram com Jesus, amém? A Bíblia diz no versículo 17 que eles estavam muito tristes. E Jesus se aproxima, e eles não conseguem reconhecer Jesus. Sabe uma das coisas, meu irmão e minha irmã, que a gente vai sempre bater na tecla? No momento mais difícil da tua vida, quando você nem consegue sentir a presença de Deus, eu quero te dizer que é a hora que Jesus está mais perto de você. É que o sentimental, o emocional, a situação da adversidade, a frustração te impede de perceber Jesus ao seu lado. Porque, como eu disse no último sermão, nós achamos que se Jesus estiver muito perto de nós, nada de dificuldade pode acontecer na nossa vida. Nenhuma luta nós podemos ter, porque Jesus está conosco. Esses discípulos eram os discípulos de Jesus, mas eles estavam desiludidos, frustrados, tudo deu errado. Eles tinham Jesus como modelo daquele que ia transformar a nação. Eles tinham Jesus como aquele que todo o tempo eles viram sinais e prodígios. Eles nunca imaginaram que aquele que levantou paralítico, fez cego enxergar, que ressuscitou Lázaro, ia parar numa cruz, sangrando, com uma aparência de fracassado. Acho que até no último momento, eles pensaram que Jesus ia descer daquela cruz de forma triunfal. E aí eles dizem, esse é o meu mestre. Mas aquilo que eles não esperavam aconteceu. Jesus morreu. Junto com a morte de Jesus ali, os sonhos também morreram. O sonho de estar seguindo um grande mestre acabou ali nos pés da cruz. Sabe uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, nessa tradução da Bíblia Viva? É que Jesus encontra com eles e fala assim, vocês custam a entender. Vocês leram isso? Na minha tradução, fala sobre Jesus chamando a atenção deles, dizendo assim, vocês custam a entender, como demoram para acreditar naquilo que os profetas escreveram. Você percebe o que Jesus faz? O próprio Cristo começa a abrir a palavra, vamos dizer assim, não num livro, porque não tinha, mas a Bíblia diz que ele começa a citar Moisés, ele começa a explicar as escrituras para dizer, gente, mesmo quando a situação é adversa, se apegue com a palavra, com as promessas. Não importa se o Cristo estava pendurado no madeiro, não importa se a aparência da situação é de derrota, parece que não sai do lugar, parece que a sua vida não anda, parece, mas não significa que isso é verdade, porque mesmo quando a gente acha que a nossa vida está parada, Deus está escrevendo uma história através da nossa história.
Isso é o reino de Deus. E é engraçado porque eles contam tudo para Jesus e ainda chama a atenção, dizendo assim: você não deve saber nada das notícias. E aí eles contam tudo o que aconteceu e Jesus estava ali do lado. E Jesus chama a atenção deles. E Jesus fala das escrituras e vai explicando. Mas até ali, gente, eles não perceberam. A frustração, quando você pede muito uma coisa para Deus, e aquilo não acontece na hora que você entende que é a hora que você mais precisa, você fica tão frustrado que você não consegue ver outra possibilidade que Jesus está abrindo na sua vida. Você só fica focado naquilo que você não está conseguindo. Gente, a Bíblia diz que o reino de Deus é assim: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. No reino de Deus, eu não posso ficar preso ao meu imediatismo espiritual. Tem que ser agora, pastora, tem que ser agora, tem que ser agora. Lázaro também achou que tinha que ser naquela hora que ele estava doente, e ele morreu. E Jesus só foi chegar depois. Na vida de Paulo, gente, Paulo tinha tudo para ser um cara frustrado. Porque teve uma vez que Paulo foi lá no navio, e Paulo estava num navio onde o próprio Deus já tinha falado assim: olha, vai vir uma situação difícil. Aí você pensa: não, mas Paulo estava no barco. Não, esse barco não vai afundar, porque Deus é com Paulo. O que a Bíblia diz que aconteceu com esse barco? Naufragou. Mas uma palavra Paulo recebeu da parte de Deus. Qual foi? Olha, o barco vai quebrar, vai tudo dar errado mesmo, mas nenhuma vida desse barco vai morrer, porque aonde há vida, tudo se refaz. Quando há vida, não importa as perdas, tudo se refaz. Na vida desses discípulos, irmãos, a frustração era algo real. Estavam voltando, desistindo, quem sabe até do chamado deles. Mas aí apareceu Jesus e eles não reconheciam. Só que o coração deles sentia algo diferente enquanto ele falava. E na hora que Jesus faz que vai embora, que vai continuar a viagem, eles pedem para Jesus: fica conosco, Senhor. Mas ele não sabia que era Jesus. E a Bíblia diz que quando ele pegou o pão e deu graças, os olhos foram abertos. Sabe, eu fico pensando que naquele mesmo momento que Jesus dá graças, os olhos foram abertos. Você já parou para perceber que se você começar a dar graças, talvez muita coisa mude na sua vida, ao seu redor? Eu não estou dizendo que a gente, quando sente dor, tem que dizer: ai, que bênção, eu estou sentindo dor. Tive uma desilusão, ai, que bom que eu tive uma desilusão. Não é isso. Ai, eu estou com a vida tão difícil, mas que bom que eu estou com a vida difícil. Eu não estou falando sobre demagogia de fé. Quando dói, dói. Quando está difícil, está difícil. Morreu, morreu. Mas eu quero te dizer, é que você pode, pelo Espírito Santo, dizer: Senhor, eu não sei como resolver isso. Eu não sei o que fazer diante dessa situação. Eu não sei como acudir minha família. Eu não sei como suprir meu filho e minha filha nessa área. Eu não sei como resolver essa situação no meu casamento. Eu não sei como resolver essa situação na minha empresa. Mas, Senhor, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que em algum tempo, de alguma forma, o teu reino será implantado nessa situação. E a tua glória, Senhor, virá sobre nós. Quando eu falo do reino, eu falo dos valores de Deus. Meu irmão, minha irmã, você pode dar graças, porque você tem um Deus que se importa com todos os detalhes da sua existência. Pastora, se Deus se importa, por que demora?
Fala isso para Lázaro. Se Deus se importa, por que as respostas não são todas imediatas? Será que Deus é masoquista e gosta de ficar brincando com a nossa fé? Não. É porque para Deus, o mais importante não é pagar a tua conta, não é curar somente a sua enfermidade, não é resolver o seu problema. O importante para Deus é gerar valores de eternidade no seu caráter. Pega uma criança e dá tudo o que ela quer. Pega uma criança e forma ela, tipo, tudo sem luta, sem adversidade, fazendo todas as vontades. Que tipo de ser humano você vai gerar? Fala para mim, irmãos. Aonde que nós aprendemos? Aprendendo o quê? A lutar. Eu valorizo muito a história dos meus pais. Por quê? Porque vieram de uma história difícil. Foi bênção para mim? Foi. Na época que a gente está passando a dificuldade, é bom ver as outras crianças tudo com brinquedo e você não tendo? É ruim, né? Mas em compensação, que história de vida você construiu? Muito linda. Caráter, guerreiro, trabalhador. Sabe o que eu quero te dizer? Deus não tem dificuldade de fazer milagres, mas Ele quer te ensinar a crer, a entender, a viver uma vida eterna. O problema é que nós, nessa terra, ficamos frustrados quando pedimos e não recebemos. Queridos, não fique nunca frustrado quando Deus disser não, porque na minha concepção teológica, quando Ele diz não, Ele tem algo sublime, maravilhoso, muito melhor do que você está pedindo. Os discípulos, quando Ele deu graças, reconheceu, e na hora que eles reconheceram, o Senhor sumiu. E a Bíblia diz que eles voltaram então e foram procurar os outros discípulos. E chegaram com alegria e voltaram dizendo: olha, o Senhor ressuscitou, Ele realmente está vivo. Se você for continuar lendo essa passagem, olha que loucura, eles queriam tanto que Jesus ressuscitasse. Quando Jesus ressuscita, sabe o que ele pensa? Que era um fantasma. Às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus, aí quando a porta está se abrindo, você fica: ah, meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Eu não entendo o ser humano. Uma hora pede, outra hora quando a porta se abre tem medo de entrar. A palavra diz que fé é a certeza, milagre é consequência, frustração tem que aprender a gerenciar e administrar. Ninguém vai viver nessa terra sem se frustrar uma hora ou outra. Se frustra no relacionamento com outro ser humano, não é assim? Você olha e fala assim: nossa, eu esperava isso de fulano. Aí você fala: vou deixar de amar fulano. De jeito nenhum. Se frustrou, exerça o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Uma hora ou outra você vai fazer um projeto e o seu projeto não vai sair redondinho igual você quer. Vou largar Deus. Péssimo negócio, viu? Porque eu tenho aprendido que o homem faz planos, mas do Senhor é a resposta da boca. Eu posso fazer meus planos, mas pegue esses planos e diga: Deus, está aqui os meus. Se o Senhor tiver algo melhor, por favor, troca, mexe tudo. Quando nós cantávamos aquele cântico: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, você está dizendo para Deus o seguinte: Deus, ó, não importa se eu vou ficar frustrado, faz do teu jeito, Deus, porque eu sei que o jeito que Deus faz é perfeito. Você sempre vai escolher pelo que você vê, e a Bíblia fala que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Milagres, irmãos, para Deus não tem nenhum problema. Deus não pode? Pode. Deus pode tudo. Só que eu posso te falar a respeito de algo. Quando a gente olha lá no livro de Atos, vê Paulo e Silas cantando, adorando,
dando graças no meio da dor. Você pode achar o maior milagre foi aqueles portões terem se aberto, não é isso? Ai, os portões foram abertos, que milagre, sozinho. As correntes foram quebradas. Quem fez aquilo? Isso foi o milagre? Não. O maior milagre foi que a família inteira daquele carcereiro aceitou a Jesus como único Senhor e Salvador. Quando aquelas portas foram abertas, quando as correntes caíram, Deus não estava, gente, querendo exibir para dizer, olha o poder que eu tenho, não. Tudo aquilo foi usado para que as pessoas pensassem ali na eternidade. Quando Deus cura alguém, quando Deus dá um emprego para alguém, quando Deus faz um milagre, é para que o homem se aproxime mais dele, para que haja um compromisso de vida eterna, porque o milagre de hoje já não serve para amanhã, não é assim? É ou não é verdade? Você pede um milagre hoje, Deus vai lá, atende daqui a um tempo. Aí daqui a um tempo você não vai ficar só com esse milagre para o resto da tua vida, você vai querer outro, e outro, e outro. E todo dia você quer pedir algo. Por isso que eu digo, o maior milagre não são as coisas materiais que Deus pode te dar. Não são as soluções nos problemas da tua casa que Deus pode trazer. O maior milagre é quando você aprende a voltar e andar mais próximo de Jesus. E valorizar o que realmente tem valor. Sua vida eterna. Salvação. Tanta gente hoje enchendo as igrejas, buscando só coisas materiais. Querendo que Deus resolva seus problemas. E Ele é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, que Ele atende, Ele resolve mesmo. Mas eu fico naquela parte dos 10 leprosos. É tão triste ver que nós vivemos numa geração que tem mais daqueles 9 leprosos que não voltam, do que ter aquele um que voltou para agradecer. É tão comum hoje, gente, ver as pessoas medindo Deus pelas coisas que dão certo na vida. E esquece que Deus vai além da visão humana do que dá certo e do que dá errado. Eu tenho aprendido que o maior milagre que nós temos é a promessa de uma vida eterna com Deus. Quando eu e você aprendemos a ter certeza, a acreditar, mesmo quando tudo está dando errado, quando eu e você valorizamos o milagre da vida, o maior milagre é a sua vida. O maior milagre é que você um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. O maior milagre é que você tem um nome escrito no livro da vida. O maior milagre é que quando você fecha os olhos e ora, você tem um Deus poderoso que ouve o que você está falando, porque o véu que separava já não separa mais. O maior milagre é você poder saber que você tem o nome de Jesus para você orar, e que tudo que você pede em nome de Jesus, segundo a sua vontade, Ele faz. Quando você pede algo que Ele sabe que não vai ser bom para você, Ele não faz. Às vezes você pode orar por alguém, dizer assim: Deus, ameniza, muda essa pessoa, transforma essa pessoa. E o Senhor vai dizer assim: eu já estou fazendo isso, eu estou trabalhando a vida dela. Porque olha, o ser humano vem para Deus através do que, gente? Da dor. Eu queria poder dizer que 90% das pessoas vêm para Jesus quando estão tudo bem, mas infelizmente não é verdade. A maioria, ou porque tem um vazio existencial, ou porque está passando um problema físico, ou porque está passando um problema financeiro, de alguma maneira as pessoas vêm para Deus nessa perspectiva. Mas o Senhor, Ele fala: vinde a mim,
Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu e você fomos para Jesus. De que maneira que nós fomos? Eu vim para Jesus simplesmente porque eu queria. Não. Em algum momento da sua história, houve um vazio. Houve uma frustração. E aí Jesus entrou. Por isso eu quero te dizer, fé, milagre e frustração, muitas vezes Deus vai usar para trazer o ser humano para viver uma eternidade. Às vezes é através de uma cura que a pessoa vem para Jesus, não é assim? Às vezes é através de uma frustração que a pessoa vem para Jesus, não é assim? Mas eu quero te dizer que de todas as formas, o maior milagre é a promessa de uma vida eterna. Tenha fé, tenha certeza. Peça o milagre, porque você não sabe. Eu falo que o filho tem que pedir, o pai dá o que ele quiser. Mas peça, com fé. Agora, quando a vida te trouxer as lutas e você se frustrar, não desista. Gerencie, administre. Leve para Deus e diga: Senhor, eu estou frustrado. Estou decepcionado com isso aqui. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não sei o que devo fazer. E a Bíblia diz que Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Ele vai te ajudar. Ninguém na terra tem como fazer aquilo que só Deus pode fazer por você. Não espere dias fáceis, mas aprenda que em qualquer momento da vida, Ele está ao seu lado, como estava com os discípulos no caminho de Emaús. Deixa Ele abrir as escrituras para você. Deixa o Espírito te explicar. Se apegue com as promessas e saia daqui dizendo: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele se importa comigo, Ele me ama, o meu nome está escrito no livro da vida. Da onde vai vir a provisão? Não sei. De que maneira minha casa vai ser resolvida? Também não sei. Como Deus vai fazer? Não me interessa. Eu não ando sozinho, eu ando com Jesus. E se andares na luz, como na luz Ele está, tende comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo pecado. Ande com Ele, caminhe com Ele, porque a qualquer momento você vai reconhecer que Jesus está ao seu lado. E saia levando essa palavra. Pastor, e o problema que eu vim trazer nessa noite? Fale para ele: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida e o meu estado. Se o seu estado é de frustração, pede para ele transformar. Se o seu estado é de ansiedade, preocupação, fala: transforma a minha vida, Senhor. Me ajuda a crer, me ajuda a ter fé, me ajuda, Pai, a esperar o milagre. Tem coisas nessa terra que só Deus pode fazer, mas Ele faz. Talvez nessa noite, a maior transformação seja mental. Talvez a maior transformação nessa noite é que você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Assim como os discípulos no caminho de Emaús estavam frustrados, tristes, porque Jesus tinha morrido. E ali o Senhor apareceu para eles, falou da palavra, o coração deles esquentou e a mente mudou, porque Jesus se revelou para eles. Talvez você tenha que sair daqui nessa noite pensando diferente, pensando a respeito da sua fé que precisa ser amadurecida, pensando a respeito do milagre que você não pode desistir de buscar, de acreditar, de clamar, de interceder. Nessa noite, o Espírito está te dizendo: pega as frustrações e entrega para o Espírito Santo, e se anime, renove a sua força nessa noite, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
tudo na vida passa, e o Mestre, Jesus, está aí do seu lado. Talvez você não esteja percebendo, mas Ele nunca se afastou de você. Nessa noite, vem no altar, mas venha pedindo para Ele: Senhor, muda a minha maneira de pensar cada dia, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor aumente a minha fé, que o Senhor me dê perseverança para esperar o milagre, e que me ensine a trabalhar as frustrações, Senhor. Eu quero aprender, Senhor, eu quero amadurecer. Quando as coisas não saírem do meu jeito, eu quero entregar nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é o meu general valente, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor